A arte cura sempre que articula. A palavra cura quando articula. Articula a palavra cura quando articula. E eu não quero omitir mais nada. As imagens que vejo, escuto e prego, o presente e o que está por vir, estão cheios de almas, espíritos, matérias e histórias, todas transbordantes de ciência e arte, pois assim percebo estruturas, todos conectados no saber, no consciente harmonioso, quebrando a homogeneidade das coisas, com formas que deformam, montam, desmontam e não acabam. Disso temos certeza, não acabam. Aí rimos muito, cultuamos experiências, entendemos traços, sotaques e movimentos, contemplamos criações sem nada a omitir, rimos, cantamos e dançamos. Sabe lá o que é isso? Celebramos a vida, mas não perdemos mais os cacos. Caco agora sabe o ritmo que tem, pinta no vazio, desenha no ar, escreve coisas, batendo o tambor ao acordar, os acordes ampliados de um novo samba. Por isso, salve o samba, salve nossa cela renovadora da arte que cura e articula. Precisamos de sons, muitos sons, precisamos de volumes plásticos e sonoros e de todas as cores e sabores. Por isso, celebrai a arte que cura, porque a arte cura. Olá, meu nome é Paulo Davi, sou artista visual, poeta, performer, cenógrafo, iluminador, arte educador e diretor de arte. Me sinto muito honrado em participar do 4º Congresso Artes Manuais na Academia, promovido por Nina Veiga, Atelier de Educação. Me sinto muito honrado em participar deste congresso por ser esta maravilhosa confluência de troca de saberes empírico e acadêmico, permeado de pessoas pesquisadoras assim como eu. Minha participação hoje aqui é para fazer um convite e provocação, mas antes eu gostaria de apresentar a origem do meu fazer artístico. Desde o final dos anos 80, que estou envolvido no universo das artes. Comecei como assistente de iluminação do iluminador Jorginho de Carvalho, foi a pessoa que desenvolveu a iluminação do teatro moderno no Brasil e é também professor da Unirio. Participei de diversas montagens de espetáculos, gêneros, linguagens e formato de palco. Tive a oportunidade de vivenciar processos de criações de diversos diretores, cenógrafos, aderecistas, figurinistas, atores, bailarinos, de companhias do Rio, de São Paulo, Salvador e Belo Horizonte. O teatro sempre me provocou muito e me trouxe muitas curiosidades. E essas curiosidades me levaram à pesquisa, né? E dentro dessas pesquisas eu fui adquirindo várias habilidades por ser pesquisas tanto teórica como pesquisas práticas. Então, assim, para se fazer teatro, para fazer qualquer tipo de arte, a gente precisa de pesquisa teóricas e práticas, que é onde faz o casamento e as coisas fluem de uma forma mais esclarecida e mais prazerosa, né? Estou falando tudo isso porque essa apresentação é um convite e provocação aos pesquisadores, pesquisadoras, instituições de arte, educação e cultura, para participarem comigo do projeto Arte Cura Comuna Anima. E principalmente para que todas e todos possam conhecer
as origens e a trajetória de minhas pesquisas, do meu fazer artístico. Vamos ao projeto. O projeto Arte Cura Comuna Anima nasce em 2020 no ateliê da artista visual Suzie Plunes, em Porto Alegre. Depois de meses imerso no universo da cerâmica, criei meu primeiro trabalho em cerâmica, uma série de 12 marionetes articuladas inicialmente com a proposta de artes visuais. A primeira proposta é a proposta de artes visuais. Aí, a partir desse momento que ele está aqui, que ele chega na fase completa das artes visuais, eu resolvi utilizar as articulações dele, dos bonecos, para poder trabalhar o audiovisual. Vamos mergulhar, brincar nessa suave utopia, confluir linguagens, assim como também em outras histórias. Toda a vida nasce do movimento, do sopro, do fogo, materializado, articulado no barro. A ideia inicial desse trabalho era as artes visuais, como já disse, mas era para homenagear as pessoas que eu convivi durante a minha trajetória e que me alimentei desse convívio, né? Então eu fiz essas marionetes para homenagear, como se fosse um grande cortejo, né? Para ser montado como um cortejo, eu e essas pessoas numa brincadeira de arte, de alegria, de homenagem, desse autoalimento, né? E aí, assim que as marionetes foram ficando prontas, né, já fui percebendo
outros desdobramentos. E já tive a ideia de que essas marionetes poderiam ser utilizadas para o vídeo animação. E aí eu fiz um vídeo, né, um vídeo também provocação, e mandei para Elis Brito. Elis Brito ficou muito provocada, achou maravilhoso e escreveu um texto para um curta-metragem, né, de animação. Ela escreveu Severino e Elcino, os coveiros do destino. Ela pegou dois personagens já existentes, assim, um personagem de João Cabral de Melo Neto, que é o Severino, e também o Elcino, que é também um personagem do William Shakespeare. E aí, quando esse texto chegou na minha mão, eu corri para modelar os dois personagens que ela tinha colocado no texto, né? E ao mesmo tempo eu comecei a fazer uma adaptação, né, para um roteiro de curta-metragem desse texto. E na própria adaptação eu percebi a necessidade de um outro personagem. E aí eu criei, né, modelei um outro personagem chamado Muda, que é um camaleão que ele surge nos sonhos do Elcino, desse personagem. E maravilhoso é que cada coisa que você vai fazendo, né, vai surgindo uma outra, né, vai pedindo um outro desdobramento. E como o roteiro estava pronto, partir para uma outra parte, que seria montar um cenário. Mas durante todo esse período foi surgindo muitas ideias. E a ideia que ficou muito forte na minha cabeça era de trabalhar com a tecnologia analógica, no caso das marionetes, e quando for fazer o vídeo animação, usar tecnologia digital. Então já me veio uma ideia de montar um teatro estúdio, que isso também traria uma outra parte de minha trajetória, que foi o meu contato com vários formatos de palco, para esses lugares que eu falei anteriormente, formato de palco italiano, arena e tal. E também me lembrou o período que eu trabalhei com audiovisual, e aí eu resolvi criar e fazer, né, construir um teatro estúdio. Um teatro estúdio para fazer as gravações desses curta-metragens. Então, paralelo ao trabalho do cenário, eu comecei a projetar esse teatro estúdio. Em todo esse processo,
Eu já tinha as marionetes, o texto da Elis, que eu transformei em um roteiro para curta-metragem, o teatro estúdio, o cenário, e aí começou a surgir na minha ideia, né, pelo fato de eu trabalhar com arte e educação, de juntar tudo isso e levar para o ambiente educacional. E aí qual é a ideia? A ideia é de unir a tecnologia analógica das marionetes, do teatro estúdio, com a tecnologia digital. Então, e aí assim, como unir, né, essas duas tecnologias? Os adolescentes, as crianças, eles estão com uma habilidade maravilhosa para mexer nos aparelhos, né, tanto de celulares como de computadores, e para entender essa linguagem tecnológica. Então, levando isso para o ambiente escolar, a gente poderia estar resolvendo várias situações e tendo a experiência com as tecnologias de uma forma mais agradável, porque a gente tem uma dificuldade de bons conteúdos. Então eu pensei que esse projeto pudesse ser um projeto que vinha atender várias questões que a gente precisa estar atendendo no ambiente escolar, como a produção textual, né, como o uso de tecnologia e tal. E aí eu comecei a realmente a formatar o projeto Arte Cura Comuna Anima. No ambiente escolar, eu também estou envolvido com crianças atípicas. Então, assim, o processo de modelar as marionetes, da construção de cenário e várias outras funções seria muito útil nesse processo de inclusão, né? Então eu fiquei pensando assim, várias coisas ao mesmo tempo, e uma delas era de trabalhar as marionetes e o cenário, né, como suporte, o cenário como suporte, as marionetes personagem, e ter um cenário digital, criar cenário digital. E para isso, gravar em chroma key, né? Tem algumas pessoas que chamam de tela azul, mas gravar em chroma key para a gente poder colocar o cenário digital que a gente escolhesse ali para cada cena. Com o objetivo de contribuir com o processo de produção cultural, incentivo à leitura, discussão e prática sobre audiovisual como potência formativa, transformadora e também colaboradora na experiência estética docente e discente, através do diálogo entre as tecnologias. Movimento cênico, no que diz respeito ao audiovisual e o desdobramento de promoção de experiência e aprendizagem. A proposta é envolver toda a comunidade escolar para realizar a pesquisa em produção de audiovisual, explorando essas possibilidades tecnológicas dos alunos, né, da comunidade escolar por um todo, com cenários e efeitos digitais, somadas às possibilidades analógicas dessa engenharia cênica do teatro estúdio, com mobilidade e articulação das marionetes, provocando os participantes a dialogar com assuntos cotidianos e estruturais que vivemos e não nos damos conta que vivemos. Ou seja, tornar visível o que é visível, né? A gente vê aquilo todo dia, mas a gente não se dá conta daquelas coisas. Então, assim, provocar que a comunidade escolar escreva um texto, né, e situações para transformarmos em videoanimação, para discutir a nossa própria história, o nosso próprio fazer, o nosso próprio dia a dia,
né? Isso valorizando a relação de pertencimento, e todo esse processo também valoriza o protagonismo da comunidade, né? As pessoas precisam ter lugares de se expressar, de colocar, de botar suas habilidades, o seu fazer. E esse projeto Comuna Anima, eu acho que ele reúne todas essas necessidades que temos tanto na comunidade no geral como na comunidade escolar. Tem uma coisa também que muito me encanta, é que esse teatro estúdio é uma experiência que a escola vai poder ter, né, em todas as fases ali, de fundamental 1, 2, 3, ensino médio, né? Uma experiência que, na realidade, só tem as pessoas que vão fazer faculdade de teatro e se for na área de cenografia, de iluminação e tal, que aí ela vai ter um contato com a caixa cênica e como é que acontece todos aqueles truques, né? Todas aquelas possibilidades de espetacular. Então, assim, conhecer um urdimento, toda a engenharia cênica, coxia, né, quartelada, toda a parte que é a parte do truque do teatro, né? Então, assim, eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade muito bacana, porque eu acho que dá para ampliar. Então, eu acho que eu já falei bastante, né, sobre esse projeto. E queria aproveitar a oportunidade do 4º Congresso Artes Manuais na Academia para lançar e compartilhar com vocês esse projeto, que é uma proposta, um convite, né, para produtoras, pesquisadoras, pesquisadores, produtores, instituições de educação, de arte, de cultura, a participar comigo desse projeto. Estou aguardando parceiros, estou conversando com algumas pessoas e hoje apresentando aqui para vocês essas possibilidades e podemos, né, conversar melhor sobre isso, quem se interessar. Então, vamos brincar de animar nossa comunidade? Vamos? E para completar, eu vou terminar com um poema. Derramo minhas bagagens nesse lugar. Dependendo da história que vivo e conto, sabendo que o tempo não recua, mas modifica. E aí, Elcino, vamos lá? 2, 3 e... Galera. Levanta a cintura dele, Fá. Deixa a cintura dele. Quebra as folhas de caules mais esquios, atravessa até frestas mais fechadas, descascando a pintura das fachadas. Soberano, ninguém me sobrepuja. Ouço ao longe o piar de uma coruja e o mugido das altas madrugadas. Lá distante se escuta a tempestade, avisando que está já de partida. Esse cheiro de vela derretida Tira a mão dele, da cabeça. cidade e transforma a tormenta em claridade.